Sua Rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira, isso mesmo, isso. Com música, entrevista, informação do seu jeito, no seu tempo e com a sua voz. Há 20 anos no ar. Ligue, fale com Cheirinha, 3686-1400, também pelo WhatsApp 21 984867636, também pelo Face, também pelo canal do YouTube. Isso mesmo. Pense na trilha sonora da sua vida, aquela música que deixou saudade, que você quer recordar. Anote e peça sua música por esse meio, nesse canal, tá bom? Ela vai fazer parte da programação da Rádio Rio de Janeiro, do programa Mulher Brasileira, para ser mais especial ainda. Daqui a pouquinho chega o quadro Palavra Amiga, pelos caminhos da educação com Nádia do Cultivário, que vem reforçando essa questão para que a gente fique atenta a situações ainda que não são legais, como por exemplo bullying ou outros tipos de, sabe? Preste atenção. Você vai entender o que eu estou dizendo, mas preste atenção mesmo. Iluminando os caminhos da felicidade. Mulher Brasileira. Estamos no ar, trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro. A rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Uma palavra amiga. Uma frase amiga, eu considero. E quem escreveu essa frase de hoje é José de Souza Saramago, escritor português, Nobel de Literatura em 1998, ganhou também em 1995 o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. Foi considerado responsável pelo efetivo reconhecimento internacional de prosa em língua portuguesa. E ele nasceu no dia como de hoje, 16 de novembro, só que em 1922. De tudo que ele fez, de tudo que ele falou, de tudo que ele escreveu, destaca-se essa frase: a cegueira também é isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança. Guilherme da Vila da Penha dizendo o seguinte: Vânia Barbosa, você falou aí, no noticiário eu vi aí, o tempo tal, que tem sol, tem não, minha filha, aqui na Vila da Penha cai um temporal desabando forte por aqui. Vamos nessa sim, vai passar, tá bom? Claudonê de Nobres querendo ouvir Belchior como nossos pais, na voz de Elis Regina, tá pedindo a música. Rosimar de Anchieta, oiê, voltei, que Deus abençoe e cuide de cada detalhe do seu dia também. Lucimar Nascimento do Flamengo, super beijo, um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui, Pedro Luiz Valqueire, pedindo a música. Foi então, Wilson Simonal, Samarina, é isso mesmo, nós tocamos essa música, tá? Na segunda-feira, tá bom, meu amor? Pede outra. Rogério da Tijuca dizendo não, bom dia.
Bom dia, não tá chovendo não? Tá chovendo sim na Tijuca também. Maria Lúcia de Niterói, Nerita de Niterói. Deixa eu ver quem mais aqui. Inês Montê de Pilares, super beijo, super abraço, bom dia. Que manhã animada é assim, é verdade. Sônia Estevam de Santa Cruz, bom dia, queridos e queridas, bom dia. Luiz Henrique da Ilha do Governador, vizinho do nosso querido Cleber, também desejando bom dia para todo mundo e bons pensamentos como sempre. Rita do Leblon, a fé é o sopro de Deus que nos faz continuar provando aquela esperança que tudo vai dar certo e que a gente vai acreditar. Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia. Sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue 21 3386 1422, 3386 1422. Esse é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Comunicando, Vânia Barbosa. E está na hora dela falar, né? Não, Nádia do Couto Vale é com você. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo ouvinte que segue conosco pelos caminhos da educação. A criança jogou fora o prato de comida porque encontrou um pedacinho de cebola com a qual foi elaborado o prato. Ou então, a criança levanta-se impetuosamente, ruidosamente da mesa, afastando o prato com rudeza, e diz que só volta a comer se puder comer apenas a sobremesa. O que é isto? É uma cena de tirania infantil. Aí, muitos pais cedem porque acham, coitadinho, vai ficar tão mal alimentado. Claro, uma criança que come regularmente todo dia não vai ficar anêmica só porque deixou de fazer uma refeição. Mas a criança julga que pode enganar os pais e os pais se deixam enganar nesse caminho. Na verdade, os psicólogos lembram. Em primeiro lugar, esses pequenos tiranos estão sinalizando que algo não vai bem, que eles estão sofrendo, eles, as crianças que são pequenos tiranos, que estão sofrendo e que estão tentando buscar o que lhes falta. Na verdade, isto pode fazer, e geralmente faz, parte de uma problemática dos pais e não da criança. E, portanto, os terapeutas ajudam a criança através dos pais. Ou seja, são pais que... Qual é mesmo, então, o perfil desses pais? Vamos ver quem se enquadra nele. São pais que não dão limites. Ou então são pais que dão limites demais. Ou então pais que não conseguem dedicar-se a seus filhos. Ou pais que têm medo de exercer a autoridade. Ou têm medo de dar limites. Desse ponto de vista, também alguns psicólogos concordam com isso, a tirania pode ser um sinal de saúde de uma criança. Que interessante, hein? Porque a criança está tentando manifestar, está tentando mostrar que algo não vai bem com seus pais. Ou seja, quando a criança é tirana, quem está doente, de um modo geral, são os pais. Ela está denunciando essa situação, o que é, no fundo, bem saudável. Nós espíritas sabemos que muitas vezes o espírito é que traz essa bagagem moral, que independe dos pais.
Mas do ponto de vista da relação aqui, já todos encarnados, o problema está nessa relação que os pais não sabem resolver. Então, o que e como devemos todos nós fazer? Oferecer à criança um ambiente seguro, sobretudo um ambiente emocional seguro. Os pais devem apresentar-se aos filhos como pais e permitir que a criança seja infantil, que a criança viva a sua infantilidade. Os pais devem ensinar seus filhos a respeitá-los, oferecendo-lhes padrões de comportamento que constituem o caráter honesto, o caráter sadio. Pais e filhos precisam, portanto, adaptar-se uns aos outros. Este é, devemos admitir, um processo de longo prazo. Vejamos, por exemplo, se o pai ou a mãe errou, o que fazer? Deve corrigir, deve retificar o próprio erro, mostrando que deseja ser melhor. Esta é uma forma de se tornarem as relações mais saudáveis, mais objetivas e, portanto, honestas. Naturalmente que os pais também devem dar carinho junto com os limites. Não dar só limites, mas dar carinho junto com os limites. Uma das formas de dar carinho com os limites é explicar o porquê dos limites. E isto desde a fase de bebê, quando os desejos e necessidades de alimentação e afeto do bebê devem ser prontamente atendidos. Mas depois de 1 ano, os pais devem sim estabelecer limites para a independência de querer andar sozinho pela rua, por exemplo, para comer somente alguns alimentos, por exemplo, fast food, doces, etc. E convenhamos, esses limites vão ser muito saudáveis para a criança. Convenhamos também que nenhuma delas vai ficar infeliz por ter que comer tal ou qual alimento, por não ter ou não poder comer aquelas bobagens lá do fast food ou os doces, etc. Do contrário, ela vai captar, vai perceber a fraqueza dos pais e não se sentirá segura. Eu sou Nádija do Couto Vale. Lindo dia, grande abraço para você. Até lá! Amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Ana Paula se divertindo com a programação da Rádio Janeiro, coisa boa, né? Tá ouvindo pelo rádio agora, isso mesmo. Bianca Lopes também mandando beijos e abraços. Yara também mandando beijos e abraços. Yara que acompanha a nossa programação desde os primórdios, uma das primeiras ouvintes do Mulher Brasileira. Yara, super beijo aqui daí do governador. Super beijo, que Deus te proteja. A gente vai aqui pelo WhatsApp. Quem mais tá aqui? Peraí. Bom dia, que Deus abençoe a todos da Rádio Janeiro. Muita chuva, sério mesmo. Guilherme Vila da Penha também. Temporal desabando na cidade, Vânia Barbosa, que isso? Valdonia de Nobres, quero ouvir Belchior. Inês Monteiro de Pilares, quero ouvir Marina Lima. Ai, coisa boa, bonita escolha sua. Fred de Ipanema também mandando beijos e abraços. Gerani Fardilha também, super beijo. Ângela Domingues Fragoso também mandando beijo pra você. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Rádio Rio de Janeiro, 51 anos. junto com você, é a sua companhia no seu dia a dia. Vamos todos juntos comemorar. Rádio Rio de Janeiro, A rádio que toda a família pode ouvir. iluminando os caminhos da fraternidade, levando alegria pro seu coração. Rádio Rio de Janeiro, 5 décadas no ar. Notícia, bem-estar e informação. 51 anos. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Voltamos a apresentar
Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Começa assim, incisivo central, depois lateral, logo após o canino e por aí vai. Quando a primeira dentição vem, junto com ela vem também os cuidados da mamãe com a boquinha do seu pequeno ou da sua pequena. E o que devemos fazer para cuidar dos dentinhos dos nossos bebês? Quem vai falar sobre esse assunto hoje é a doutora dentista, doutora Bianca Caputo. Bom dia, doutora Bianca, tudo bom? Bom dia, Vânia. Bom dia, bem-vinda à Mulher Brasileira, tudo bem? Obrigada, prazer estar mais uma vez aí nesse programa maravilhoso. Muito obrigada, doutora. Então, fale sobre esse momento que todos nós passamos, começa a nascer os nossos primeiros dentinhos, e quando é que esses dentinhos param de nascer? Como é que é esse nascer dos dentinhos? Alguns têm dor, alguns têm incômodo, como é que funciona isso? Conta pra gente. Então, os dentes eles começam a nascer por volta dos 6 meses do bebê. Uhum. Em torno dos 12 anos, a dentição se completa. Uhum. Então, o nascimento é por volta de 6 meses. Sim. E por volta dos 12 anos vai estar com a dentição completa. Agora, os cuidados começam desde o bebezinho, né? Desde os primeiros dentinhos, né? É verdade, verdade. Na verdade, os cuidados começam antes mesmo do dente vir e romper. Deve começar já com o bebezinho sem dente algum. A orientação da mãe é muito importante, né, da lactante, para estar fazendo a higiene da região. Sim. Normalmente ela é feita com uma gaze umedecida ou com uma fraldinha úmida. Uhum. E a mãe limpa toda a cavidadezinha, toda a boquinha do bebê após as mamadas. Isso é bem importante. Uhum. E aí depois, quer dizer, nesse tempo, então 6 meses, e aí começa. Qual dentinho que vem primeiro? Não tem em ordem? Normalmente é o incisivo central. Uhum. Depois o lateral, e aí depois vem a cronologia. Os inferiores, seguindo mais ou menos a mesma sequência dos superiores. Uhum. Então, aí já começa os dentinhos nascendo, tal, também tem toda uma, como é que se diz, uma orientação em relação a esses primeiros dentinhos que vão nascendo, higiene. E aí, como é que se começa, então, por exemplo, um creme dental, um fio dental, como é que se faz? Porque tem aí na mamada, a criança começa a comer aos pouquinhos, e como é que vai sendo esse tratamento? Açúcar também pode entrar nessa história, às vezes na dieta ou não. Como é que fica, então? É verdade. Então, quanto mais tarde conseguir, quanto mais conseguir controlar o consumo do açúcar para a criança, melhor. Uhum. Principalmente em relação aos dentes, né? Tá. Então, o que a gente orienta é não introduzir realmente o açúcar já de início na dieta da criança. Em relação ao carboidrato também conseguir dar uma equilibrada, porque a gente sabe que o carboidrato também se torna açúcar. Exato. Né? E em relação ao fio dental, a partir dos 2 anos deve ser introduzido já o fio dental na higiene da criança, sempre com a mãe, né, orientando, porque a criança ainda não tem destreza para isso. Certo. Mas já deve ser introduzido para ir criando um hábito, né, e criando uma rotina de cuidado mesmo. Uhum. Evita-se cáries em crianças, a partir do momento que você não coloca açúcar na alimentação, e mais o que pode evitar a cárie, por exemplo? Chega uma hora que não tem como muito fugir do açúcar, né? É um pouco difícil. A gente instrui a mãe para controlar ao máximo, mas chega uma hora que o açúcar acaba sendo introduzido na dieta da criança. É bem difícil conseguir abolir mesmo ele da dieta, né? Sim. Mas então, a gente orienta para fazer o consumo inteligente do açúcar, que é o consumo do açúcar logo após a refeição, e aí depois realizar a higiene oral. Sim. E evitar aqueles pequenos intervalos de estar toda hora comendo um docinho ou toda hora algo com açúcar em pequenos intervalos. Uhum. É feito esse consumo inteligente, né? Também controlar o carboidrato, né, para ele também não acabar virando açúcar. Sim. E tá sempre com a higiene oral logo após as refeições. Uhum. Doutora, por exemplo, a forma como cuidamos do dente das crianças influencia na formação desses dentes para o resto da vida, por exemplo?
Pode ter essa influência? Com certeza. Primeiro, em relação ao hábito de higiene, que é muito importante, que a criança vai levar aquilo. Se ela não tiver um hábito de higiene oral correto na dentição decídua, na dentição de leite, sim, na permanente ela também não vai ter, né? Então, os hábitos começam desde pequena. Em relação aos dentes, acaba perdendo o dente antes do prazo, porque, sim, o dente começa a apresentar cárie, muitas vezes tem que ser extraído antes do tempo, e aí a dentição mesmo começa a ser modificada. A dentição permanente pode gerar uma má oclusão, os, sim, dentes acabam não tendo o espaço certo para eles irem para o lugar, e isso acaba gerando consequências para a vida adulta, sim. Mais uma pergunta, doutora: pasta com flúor ou sem flúor? Com bichinho ou sem bichinho? Porque tem aquelas novidades também, né? No mercado, né? Você tem flúor, uma coisa com bichinho, outra com não sei o quê, enfim. Isso pode se usar também logo cedo, ou deixa para um tempo depois? Como é que faz essa aplicação? Então, a gente introduz a pasta com flúor sempre quando a criança ela consegue expectorar, quando ela consegue cuspir bem. Porque o flúor, ele tem uma toxicidade, né? Então, se ele for ingerido, ele pode causar consequências na saúde da criança. Sim. Então, assim, o ideal é sempre quando a criança já sabe cuspir, já tem uma certa destreza, a gente já introduz a pastinha com flúor, porque ela vai dar uma proteção a mais. Mas se essa criança ainda não sabe cuspir, aí o ideal é que seja uma pasta sem flúor mesmo, porque ela vai ingerir boa parte daquela pasta. Sim, sim. Irene Regina é mãe de primeira viagem, ela fala e ela diz assim: tem um incômodo no nascimento do primeiro dentinho, o que eu posso fazer para aliviar isso? Normalmente, quando está nesse processo de romper a primeira dentição, ele costuma mesmo ser um processo dolorido, né? A criança fica meio enjoadinha, pode apresentar febre. Existem umas pomadinhas que são comercializadas, Gengilone, tem uma gama de pomadinhas que pode ser aplicada ali na gengiva para aliviar esse incômodo da criança. Chazinho de camomila também ajuda. Existem uns brinquedinhos que você consegue colocar ele na geladeira para a criança usar como um mordedor, para aliviar também, porque o geladinho alivia. Então, o ideal é ela passar para uma orientação mesmo odontológica para acompanhar essa criança. Você tocou num assunto muito interessante, orientação odontológica. Quando levar a criança ao dentista? E como fazer isso? Porque normalmente os pais têm um certo medo, muita gente, quer dizer, a maioria das pessoas tem um certo medo do dentista, que não deveria ter, mas tem. Então, quando que começa a desmistificar isso para que a criança não tenha medo no decorrer da sua vida? O ideal é que comece mesmo antes da primeira dentição, quando comece ainda bebezinho mesmo, para essas orientações. E depois ela escolher realmente um profissional da confiança dela, né, essa mãe, que consiga fazer um acompanhamento da criança desde a primeira dentição até a dentição permanente, que isso vai gerar uma confiança, né, um elo entre o profissional com a criança, que também é bem importante. Sim, sim. Senão sai correndo do consultório, né? Assim, já fiz muito disso, depois melhorei. Doutora, o que mais então a senhora pode orientar as mamães e as que já estão com nenenzinhos sobre essa questão da dentição infantil, dessa primeira... A minha orientação é para que elas tenham cuidado já desde já com a higiene oral. As lactantes, quando terminar as mamadas, fazer a limpeza da cavidade. Assim que tiver começando a nascer o dentinho, já procurar um profissional da sua confiança para poder orientar, para poder fazer instrução de higiene, poder acompanhar essa criança, porque isso vai repercutir por toda a vida dessa criança. Exatamente. Né? Doutora Bianca, estamos chegando ao final da nossa conversa, infelizmente, mas volte mais vezes, desde já. Obrigada. Deixa uma rede social pra gente, tá bom? Tem muita gente que vai fazer pergunta pra senhora aqui. Tá bom. A minha rede social o Instagram é @doutora Bianca Caputo. E o telefone é 9644 38 44. Ok.
Obrigada, doutora. Um bom Obrigada dia. A você, Vânia. Obrigada. Foi um prazer enorme. Volte mais vezes, tá? Ficamos muito felizes com a sua participação. Tchau, tchau. Falamos com a doutora Bianca Caputo, ela é dentista, e ela falou sobre os cuidados com os nossos bebês, com a dentição dos bebês, tá? @DRA Bianca Caputo ou 9644-3844. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Mulher brasileira. Então temos duas Anas Paulas aqui conversando. A Ana Paula da Pavona disse o seguinte: a cultura da Mulher Maravilha precisa ser derrubada. Nós, mulheres, precisamos dar uma pausa e olhar para as nossas necessidades. É por aí mesmo. E agora? O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Chegando agora, Viva Melhor. Viva Melhor. Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, eu sou Sheila Leite, como já falei, sou psicóloga. E essa semana nós estamos trazendo um tema, uma mensagem, né, da música do Almir Sater, Tocando em Frente. E é uma mensagem psicografada, segundo ele, né? E nós falamos já um pouquinho dessa necessidade de conhecer o caminho que estamos transitando, da importância de amadurecer os nossos relacionamentos, porque é o outro que vai fazer com que nossa evolução se dê. É ele que vai nos auxiliar, nos dando feedback, e trabalhando também junto com eles, nós vamos crescendo. E esse nosso crescimento, esse trabalho que nós vamos fazendo, não pode ser feito às pressas, né? A música traz a mensagem de que é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder florir, é preciso a chuva para florir. E a gente lembra que lá na Bíblia, no Eclesiastes, ele vem dizer que para tudo existe um tempo, né? A cada reencarnação, a gente amplia um pouquinho mais o nosso conhecimento. Nós ficamos mais conscientes de nós mesmos. Então, qual é o nosso tempo? É um momento exatamente em que as coisas ficam mais claras para a gente. Um momento em que eu já consigo usar o discernimento para fazer as minhas escolhas, né? Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito sobre o céu, diz Eclesiastes, lá no Eclesiastes. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então a gente pode lembrar nesse tempo de nascer, de morrer, de se edificar também, a metamorfose da borboleta. A borboleta, ela precisa de um tempo para ela certo. Então é aquela lagarta que vai entrando para o casulo, e nesse casulo ela vai tendo o tempo dela de se transformar, de entrar em contato com ela mesma, e depois daquele tempo ela sai aquela linda borboleta, né, voando para a liberdade. E se a gente, por um acaso, for interromper esse tempo dela, ela não vai conseguir se edificar totalmente. Ela não vai nascer aquela borboleta plena, né? Ela vai ter problemas no voo dela, vai ter problemas na asa dela. E é assim para a gente também. A gente não pode querer fazer as coisas se a gente não está preparada ainda. Então, muitas coisas que a gente vai vendo, vai ouvindo, e a gente não consegue ainda captar aquela essência, aquela mensagem, é porque, na verdade, ainda não está no tempo, né? Ele fala que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de dançar. E nós estamos vendo isso, né? Tem tempo da gente chorar, que já passou esse tempo da pandemia, tudo aquilo que nós passamos, já estamos aqui um pouquinho melhor, já começando a tirar as máscaras, já começando a sorrir, já começando a plantar alguma coisa, né, para que a gente possa colher mais tarde. Então, esse tempo de rir, de dançar, pode ser que a gente agora está começando nesse momento.
tempo de abraçar também, né? A gente passou um momento aí que era um tempo de afastar-se desses abraços. Foi exatamente o tempo da pandemia, né? Que nós nos mantemos afastados uns dos outros. Então, esse tempo agora de abraçar já está começando. Então, e a gente tem que ir devagarinho, né? Saber que é o tempo de curar, que é o tempo de edificar. Então, essas mortes simbólicas que ele coloca também, né? O tempo de morrer, para a gente renascer de novo, matar esse homem velho que existe em nós e começar a trazer transformações. Porque tem tempo de derrubar, mas também tem o tempo de edificar. Então, a gente está nesse tempo de colocar essas nossas transformações, as nossas mudanças e trazer para a gente esse homem novo. Então, para tudo isso, nós temos que cultivar em nós o amor, porque vai ser ele que vai ao encontro da nossa alma. E assim, hoje, a gente vai ficando por aqui e amanhã retornamos para dar continuidade nesse nosso encontro. Bom dia para todos, muita paz. Mulher Brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Eduardo dos Santos, aqui de Del Castilho, diz o seguinte: o amor não é apenas um sentimento, é uma arte. Como qualquer arte, não basta inspiração, é preciso também muito trabalho. Paulo Coelho, excelente quarta-feira, é verdade. Você tem toda a razão. Meu querido Henrique Miranda, bom dia, tudo de bom pra você? Muito bom, ligado. Henrique Miranda, que apresenta aquele Isso é Papo de Espírita. É verdade, todo sábado. Ana Paula da Pavuna também, parabenizando. Denise Carvalhais também. Vitinha Araújo, bom dia a todos, a nossa querida Rádio de Janeiro. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Chico Xavier, é verdade. Pois é, mas estou indo nessa. Super beijo, super abraço. Obrigada, Clever. Obrigado a todos vocês que ligaram para todos os meios de comunicação e pediram música e fizeram muito comentário. Super beijo, super abraço. Até amanhã. Beijão. Você ouviu Mulher Brasileira.